Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, sou da cidade de São Paulo, faço parte da Casa Internacional de Oração Tributai. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está baseada em João 5, versículo 17. Esse é um momento onde Jesus diz assim: se o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Com essa declaração, Jesus está dando uma resposta aos religiosos, aos fariseus, que estão questionando a ele ter curado um homem no dia de sábado. Este era um homem paralítico há mais de 38 anos. Ele estava inclinado, ele estava próximo ao tanque das águas que curam. E Jesus pergunta àquele homem se aquele homem deseja ser curado. E Jesus o cura. Aquele homem toma a sua maca, aquele homem sai andando e contando o que Jesus havia feito. Com esta declaração, nós vamos perceber uma característica da vida de Jesus. Jesus, ele é o exemplo para a nossa vida. O apóstolo Pedro diz que na vida de Cristo, ele nos deixou o seu exemplo. A palavra está revelando que Jesus tinha uma intenção, uma motivação em sua vida que estava movendo a sua vida. Uma das maiores manifestações de Cristo durante seus anos na terra foi revelar através da sua vida como se vive como filho. Jesus estava dando ao homem, aquele que iria crer em sua mensagem, aquele que iria se converter à sua mensagem, um exemplo de como se viver como filho de Deus. Nós precisamos entender que, através da obra de Cristo Jesus na cruz, nós não fomos feitos apenas redimidos da condenação eterna, não fomos apenas perdoados e salvos da condenação do inferno. Cristo trouxe expectativas e realidades para a nossa vida que vão além de ser perdoado. E uma das maiores realidades que Cristo conquistou através da sua obra na cruz foi dar ao homem que nele cresce o direito de se tornar um filho de Deus, um filho à imagem de Jesus. João 1, versículo 12 diz: e todos aqueles que creram e receberam o seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, todos foram criados por Deus, mas somente aqueles que creram na mensagem de Jesus, aqueles que receberam a mensagem de Jesus, se tornaram filhos de Deus. Diante desta mensagem, nós precisamos refletir que ao recebermos Cristo Jesus para sermos salvos da condenação eterna, nós não estamos recebendo Cristo Jesus apenas para sermos salvos, sermos livres do inferno. Nós estamos recebendo toda a mensagem de Cristo, nós estamos recebendo todo o Evangelho, nós estamos recebendo tudo aquilo que Cristo nos fez ser. E uma das maiores realizações que Cristo conquistou para nós na cruz foi nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus. Em Romanos 8, 29, a palavra diz que aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele os predestinou a sermos feitos filhos à imagem do seu Filho primogênito, à imagem de Cristo Jesus. Foi o desejo de Deus, antes de criar o mundo, que o homem fosse feito um filho à imagem de Jesus. Ele colocou um destino na sua vida, e o destino que ele deu para o homem, que ele deseja para o homem, é que o homem seja feito filho, e um filho à imagem de Jesus. Portanto, quando nós recebemos Cristo Jesus, nós não podemos escolher aquilo que nós estamos recebendo. Nós não podemos apenas escolher os privilégios e deixar de lado e desprezar as responsabilidades. Quando nós recebemos a vida em Cristo Jesus, nós somos feitos nova criação, nós somos feitos filhos à imagem de Jesus. Então, tudo aquilo que faz parte da vida, do caráter e da manifestação de Cristo vai fazer parte dos filhos à imagem de Jesus. Quando Cristo declara em João 5,17, se o meu Pai trabalha, eu também trabalho, Cristo está expressando um caráter da sua filiação e do seu relacionamento com o Pai. O caráter do filho é ter prazer nos trabalhos do Pai. O trabalho do filho é acompanhar os trabalhos do Pai. Jesus, quando tem 12 anos de idade, é procurado pelos seus familiares durante uma festa e encontram Cristo, encontram Jesus dentro do templo. Ele está conversando com os sacerdotes e ao ser indagado pela família, o que ele estava fazendo lá, ele diz assim: vocês não sabem que convém que eu cuide dos negócios do meu Pai? Naquele instante, Cristo está deixando uma marca da sua filiação e do seu padrão de filiação. O filho vive para cuidar dos negócios do seu Pai.
Assim, nós estamos vendo que no caráter de Cristo Jesus e nessa filiação que ele nos fez ser, não existe lugar para ociosidade, não existe lugar para preguiça, não existe lugar para espectadores. Ele está dizendo assim que a vida do Pai é a vida do Filho e que uma vez que fomos feitos filhos à imagem de Jesus, nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que ter amor, nós temos que ter intensidade, nós temos que ter compromisso com aquilo que o filho primogênito, o filho modelo, tinha compromisso em sua vida. Alguns versículos adiante, em João 5,19, Cristo diz assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, ele só pode fazer aquilo que ele vê o Pai fazer, aquilo que o Pai faz, o filho também faz. Nesta palavra, Cristo está estabelecendo para mim e para você, para todos aqueles que creram em seu nome, um padrão de vida. A vida do filho é fazer aquilo que o Pai está fazendo. Se Jesus diz que ele está trabalhando, porque o Pai está trabalhando e ele acabou de curar um homem, ele está dizendo: o meu Pai está curando até agora, por isso eu também estou curando. Por isso também eu estou curando. Naquela realização de milagre que estava acontecendo ao sábado, Cristo estava estabelecendo uma aliança entre a filiação, entre a paternidade. Ele está dizendo: o filho vive para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. Em João 6, versículo 38, ele diz isto: e a vontade do meu Pai é que eu não perca ninguém daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. O Pai está trabalhando para que homens e mulheres não se percam, mas sejam ressuscitados no dia de Cristo Jesus. Cristo está trabalhando o trabalho do Pai. Cristo está cooperando pela vontade do Pai. Cristo está vivendo pelo propósito do Pai. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Cristo estava se dedicando a sua vida como filho. Não como Deus, não como Senhor, mas o padrão que ele ali revela é o padrão da filiação, o padrão que ele constituiu a você, ele constituiu a mim, ele constituiu a todos que crerem em seu nome. Cristo está dizendo: se você é filho, e você só pode ser filho, a minha imagem, o meu exemplo é que eu vivi para fazer a vontade do meu Pai, eu vivi para trabalhar porque o meu Pai também trabalha. Existe um desejo dentro do cristão, existe um desejo dentro da igreja que é trabalhar. Nós vivemos por muitos anos numa estrutura de espectadores, de pessoas que vão assistir uma reunião, de pessoas que vão assistir uma apresentação, mas isto nunca foi o padrão daquilo que Cristo nos constituiu na obra da cruz. Cristo nos fez um reino de reis e de sacerdotes. Cristo nos fez um reino de pessoas ativas, um reino de pessoas que trabalham porque Deus trabalha. O caráter de Deus é trabalho, o caráter de Deus é trabalhar para que ninguém se perca. E Cristo estava dizendo: eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Quando nós aceitamos a Cristo, nós crucificamos a nossa vida, nós crucificamos as nossas paixões, os nossos desejos e nós passamos a viver Cristo. E Cristo está trabalhando porque o Pai está trabalhando. Dentro da igreja há uma declaração: se o Pai está trabalhando, o Filho está trabalhando. Se o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Diante dessa palavra, nós precisamos reconhecer que o trabalho de Cristo foi anunciar as boas novas, pregar o arrependimento, curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar a bondade do Senhor. Nós precisamos nos converter a esta declaração de João 5,17. Se o meu Pai está trabalhando até agora, eu também estou trabalhando. Há uma declaração em Apocalipse 10, versículo 11. A palavra diz assim: é necessário que se profetize novamente sobre povos, tribos, línguas e nações. A palavra está dizendo para nós que há uma responsabilidade, há uma incumbência para a igreja e a sua responsabilidade é proclamar o evangelho do reino, proclamar a glória do Cristo ressurreto, proclamar a grandeza, os atributos do Senhor. Nós fomos tirados das trevas e trazidos para proclamar a grandeza daquele que pôde nos libertar. Em Cristo Jesus hoje, feito igreja, nós fomos feito igreja para trabalhar. Nós fomos feito igreja para dar ao mundo a expressão de quem é o Pai, de qual é o desejo do Pai. O mundo precisa ver através da sua vida, através da minha vida, através da igreja, que nós temos um propósito, nós temos um plano a qual estamos vivendo. E o plano pelo qual estamos vivendo é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que através da manifestação da pregação,
das curas e libertações, o mundo saiba que é desejo de Deus que ninguém se perca. Mateus 24,14 diz que este evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações. E este evangelho do reino foi incumbido por Jesus aos discípulos, à igreja, ali em Atos 1, versículo 8. Quando descer sobre vós o Espírito, sereis revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. O compromisso de trabalho da igreja na terra é testemunhar aquilo que nós vimos no Pai, aquilo que nós ouvimos do Pai. Nós não podemos fazer nada de nós, mas tudo aquilo que o Pai está fazendo, nós podemos fazer. E o Pai está trabalhando. E o trabalho do Pai é que ninguém se perca. Em Isaías 61, versículo 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos. Esta é a razão pela qual o Espírito do Senhor ungiu a igreja. Ele ungiu a igreja para o trabalho. Ele ungiu a igreja para cumprir a obra do ministério, a obra que todos os santos foram chamados. Todos os santos foram chamados para a proclamação das boas novas aos quebrantados de coração, para colocar em liberdade os cativos e para dar cura aos doentes. Este era o serviço do Pai, este é o serviço de Jesus e este é o serviço da igreja. Não existe cristão que tenha pego só uma parte do pacote. Ou nós temos tudo de Jesus, ou não temos nada. Ou nós temos a salvação, o perdão, nós temos o Espírito Santo e temos o trabalho dedicado em nossa vida diariamente, ou não temos nada de Cristo. Ou somos filhos à imagem de Jesus, ou não somos filhos. Não podemos ter só a herança que queremos para gastar com o que queremos. Nós podemos ter a herança que Cristo nos fez herdeiros para gastarmos ela como Ele nos fez ser filhos à imagem de Jesus. Há uma declaração em Atos 13, versículo 36, que diz assim: tendo, pois, Davi, cumprindo com o seu propósito para com a sua geração, ele dormiu e ele adormeceu, ele morreu e foi sepultado com seus antepassados. A palavra está ressaltando que Davi viveu para o propósito de Deus para a sua geração. Esta palavra tem que queimar hoje em nossa vida. Nós estamos na terra, nascidos nesta hora, para cumprir com um propósito que Deus designou para a nossa vida. Deus não nos quis nos anos de Elias, Deus não nos quis nos anos de João Batista, Deus não nos quis nos anos de Pedro, João ou Paulo. Deus nos quis para esta hora, para que fôssemos a sua voz, para que fôssemos novamente a igreja que iria pregar a povos, línguas, tribos e nações. Há um momento na vida de Jeremias, 20 anos depois, que ele começou o ministério da pregação, do chamado ao arrependimento, a nação de Israel, onde ele se volta para Deus e diz: Deus, eu estou pregando há 20 anos, mas este povo permanece duro, permanece em seus maus caminhos. Ele diz: eu não vou pregar mais, eu não vou anunciar mais a sua palavra. E quando ele diz isso, ele mesmo diz a respeito dele: quando eu digo que não vou declarar mais as palavras do Senhor, um fogo queima dentro de mim. Nesse momento há uma declaração sobre ele: é necessário que se anuncie novamente. Nós, na nação brasileira, vimos um mover de Deus 20 anos atrás, que começou nos anos 2000. Um mover que tocou a igreja no seu relacionamento íntimo, que tocou a igreja através da adoração. Nós temos visto uma restauração dos ministérios. E nós precisamos perceber uma coisa: o sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos, o sacerdote deveria entrar diante de Deus e oferecer o sacrifício diante do Senhor. Mas depois disso era momento do sacerdote sair da tenda e proclamar a palavra do nosso Deus a todo o povo. Nós estamos vivendo um tempo de restauração da proclamação do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está despertando a igreja para proclamar Cristo novamente, um Evangelho sem mistura, um Evangelho completamente baseado na palavra, na essência da palavra. Nós estamos vivendo um momento onde é hora daqueles que foram tocados na intimidade, na comunhão, na presença, na glória, saírem para fora e serem uma trombeta e serem uma voz, assim como está
descrito em Salmo 29, uma voz poderosa, uma voz que é como trovão sobre a multidão de águas, é como um trovão sobre a multidão dos povos, é como um raio flamejante. É hora de sermos uma resposta e cumprirmos com um propósito que Deus estabeleceu para nós em nossa geração. Ele diz em sua palavra: brilhem como astros no universo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Você foi chamado por Deus e estabelecido por Deus nessa hora, para que nesta hora você fizesse parte de uma igreja que vai profetizar o testemunho de Cristo novamente, que vai proclamar Cristo novamente. Nós vamos ver um mover do Espírito Santo despertando homens e mulheres, despertando toda a igreja para proclamar Cristo novamente. Há um versículo em 1 Coríntios 2, quando Paulo fala: decidi não saber nada a não ser Cristo e este crucificado no meio de vós. Deus está restaurando uma igreja comprometida em fazer Cristo conhecido, em fazer o conhecimento de Cristo conhecido, não apenas os nossos mestres, não apenas os nossos evangelistas ou profetas, não apenas aqueles que desempenham o papel do ofício, mas todos os santos vão ser cheios de um desejo, de um amor, de uma paixão, de um compromisso de ser um filho a imagem de Jesus, um filho comprometido com João 5,17, se o meu Pai trabalha, eu também trabalho, não importa se outros estão trabalhando, eu preciso ser como Jesus, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as obras do Pai. O Pai está declarando boas novas através de seu Filho, o Pai está estendendo mãos para curar e confirmar a mensagem dos apóstolos, e a mensagem dos apóstolos é esta: Cristo e este crucificado, a esperança da glória, a salvação para o judeu quanto o grego. Hoje eu quero dizer a você: seja resposta para a sua geração, seja responsável com o seu propósito nos seus dias, seja responsável em ser um filho à imagem de Jesus, seja responsável por ser apaixonado, convertido à palavra de Cristo, ao evangelho de Cristo, seja responsável em ser uma voz para os seus dias, seja responsável com Mateus 24:14, aonde o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Faça parte disso, trabalhe por isso, edifique isso na sua vida, naqueles que estão te ouvindo. Paulo diz a Timóteo: cuida da sã doutrina, que é poderosa para salvar você e aqueles que te ouvem. Hoje uma palavra do Espírito Santo está sendo despertada na igreja por todo o mundo. Cuida da santa palavra, ela é poderosa para salvar a você, e ela é poderosa para salvar aqueles que te ouvem. E também diz: pregue, porque é necessário pregar novamente. Anuncie Cristo diariamente. Este é o nosso trabalho. Cristo diz: não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pela comida, pelo alimento que eu tenho para vos dar. Trabalhe pela herança dos filhos. O desejo do filho é fazer o que o pai está fazendo. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Hoje eu quero deixar esta palavra com você. Eu quero dizer a você: se alinhe, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. É necessário proclamar o evangelho, é necessário proclamar o conhecimento dos santos, como nós nunca vivemos até agora. Se a terra vai viver trevas, vai viver ódio como nunca viveu, também diz a palavra que durante esses dias a terra verá e ouvirá a pregação do evangelho ser testemunhada a todas as nações. Se vem testemunho, é porque veio o batismo de poder, e se veio o batismo de poder, é para trabalharmos. O propósito da unção é para trabalharmos. Se levante no seu propósito, não viva como um espectador, porque se você não trabalha, você não é filho. O filho faz aquilo que o pai está fazendo, e se meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.